Dando continuidade à nossa aula de conceitos básicos aqui, de componentes básicos, eu quero mostrar um que vai ajudar a organizar nossos projetos. É a protoboard. Alguns chamam de protoboard, alguns chamam de breadboard. Aqui no Brasil é muito comum protoboard. Então, a protoboard, ela tem de vários tamanhos e pode ser utilizada para organizar componentes. Por exemplo, aqui, neste exemplo que a gente fez do LED, cada linha dessa é equivalente a um fio. Então, se a gente fosse montar isso aqui na prática, esse botão ia ficar solto, pendurado, com alguns fios soldados nele, e ainda você precisa soldar, senão não ia funcionar. Então, para que a gente não precise desse tipo de coisa, a gente pode utilizar uma protoboard. Existem protoboards de tamanhos diversos. Essa aqui é uma protoboard pequena. Eu vou rotacionar ela, vai ficar mais fácil de eu apresentar algumas coisas. Pronto. O que é que eu tenho aqui na protoboard? Em que consiste uma protoboard? Ela é uma base perfurada, tá? Então, cada ponto preto desse é um furo, onde você pode inserir um fio ou inserir um terminal de um componente. Mas por que isso vai me ajudar a organizar o meu projeto? Essas linhas, na esquerda e à direita, a linha vermelha e a linha preta, elas são colocadas aqui com um propósito de alimentação. Então, essas linhas permitem que toda a protoboard receba, por exemplo, a alimentação positiva. Então, a gente precisa entender que nesta coluna, quando eu boto o mouse em cima, todas as bolinhas aparecem, porque todas elas estão em curto. Ou seja, o primeiro terminal, eu colocar algo nesse primeiro terminal aqui, é o mesmo que eu colocar em qualquer outro desta coluna. O mesmo serve para o terminal negativo. O que eu colocar aqui, a alimentação que eu colocar aqui neste ponto, é a mesma que eu vou ter disponível em todos os pontos dessa coluna, representada pela linha preta. E o mesmo vai acontecer aqui, o mesmo vai acontecer aqui. É interessante observar que quando eu coloco algo neste ponto, por exemplo, eu peguei a bateria e coloquei a alimentação positiva aqui. Ela não está presente desse outro lado. Esses lados aqui eles são independentes. Tá? Por isso que eu coloco o mouse aqui e só aparece essa coluna, não acende a coluna do outro lado. Tá? Isso é importante. Mesma coisa com o preto, não está conectado com esse aqui. Se você quiser transferir a alimentação que está de um lado para outro, você tem que colocar um fio em cada ponto que você quer interconectar. O que mais a gente tem aqui na protoboard? As colunas aqui, os terminais, na verdade, de 1 até 30 e de A até B. Uma matriz. Porém, cada linha dessa matriz, agora, ela está interconectada. Então, eu colocar algo neste ponto é o mesmo que eu colocar aqui ou aqui nesses outros pontos. Então, cada grupo desse de 5 pontos, de 5 furos, eles estão em curto, eles estão interconectados. Então, eu tenho agora uma separação com grupos de 5. O outro lado, a mesma coisa, separação por grupos de 5. Mas por que isso vai me ajudar? Primeiro, você não vai precisar criar fios aqui para soldar nos terminais dos componentes. Eu vou converter agora este circuito num circuito na protoboard. Deixa eu excluir cada fio desse e vamos colocar para cá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha alimentação na linha de alimentação da protoboard. Eu vou deixar essa bateria aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Meu fio vermelho vai ser interligado aqui no positivo da protoboard. Ah, mas se eu ligar o positivo no lugar do preto, vai queimar a protoboard? Não, isso é apenas uma convenção, tá? Então vamos aqui ligar o negativo, o preto, pronto. Eu tenho alimentação agora em toda essa coluna. Toda esta coluna aqui está com o positivo da bateria, toda esta outra coluna está com o negativo da bateria. Bom, eu quero acender um LED. Esse LED ele pode ser colocado em qualquer um desses furos que estão aqui. Eu vou rotacionar
para ficar mais fácil, vou rotacionar ele aqui para ficar mais fácil de conectar. Então perceba que a gente pode inserir o LED em quaisquer dois furos. Eu vou colocar aqui. Quando eu posiciono, ele já vai estar inserido nesses dois. Então o meu cátodo está nessa linha 21 e o meu ânodo está na linha 22. Toda a linha representa o cátodo e a outra linha representa o ânodo. Então vamos seguir. O que é que eu preciso utilizar agora? Eu preciso utilizar um botão e o resistor. A gente fez o seguinte: a gente colocou o resistor saindo do ponto positivo da bateria. Então o que eu posso fazer é inserir um fio aqui e puxar até o positivo. Pronto, então liguei um fio do mesmo lugar que está o resistor até o positivo da bateria. O fio vermelho está saindo por aqui e vindo para cá. Então tudo isso aqui agora é equivalente ao positivo da bateria. Depois eu coloquei um fio saindo do preto aqui do negativo para o cátodo do diodo. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui a coluna negativa e puxar para a linha do cátodo no meu protoboard. Bom, isso aqui ainda não está realmente fazendo nada, porque eu não tenho uma conexão com o meu ânodo. Então, o que é que eu posso fazer aqui para melhorar essa representação? Eu vou colocar o meu botão para ligar o resistor até o meu ânodo. Para a gente fazer um teste rápido sem o botão ainda, eu poderia pegar qualquer um desses pontos e ligar na linha que representa o ânodo do LED. Então vamos botar ele vermelho para a gente não perder esse costume do padrão. Então vamos seguir aqui as linhas e ver como está funcionando. Saindo a alimentação da bateria, ela está indo para esta coluna. Nesta coluna sai um fio até a linha onde tem o resistor. O resistor então leva esse fluxo até a linha 24, onde tem uma outra linha que entrega esse fluxo para o ânodo. E na alimentação, o meu preto vai até o cátodo do LED. Se eu der um play aqui, a gente vai ver que o LED acende. Ok? Mas a gente ainda precisa colocar o botão. Para colocar esse botão aqui, eu vou tirar este fio. O botão vai ficar no lugar dele. Mas eu vou reorganizar um pouco o circuito, porque o botão precisa caber nesse espaço. Então eu vou trazer esse resistor para a direita. Na prática a gente não fez nada, não comprometeu em nada o circuito, ele está na mesma linha aqui e na mesma linha aqui. Então o que eu preciso fazer é colocar um dos terminais do botão conectado a esta linha e o outro terminal conectado a esta linha. Aí já fica mais fácil, porque ele vem diretamente para cá. Então, dando um zoom aqui, o botão está conectando o meu resistor com o meu ânodo. Então agora a gente tem a mesma organização que tinha sem precisar soldar nada. A gente precisou de alguns fios, claro, mas eu não preciso soldar este fio na protoboard. Basta encaixar o fio. Existem até alguns fios que são padrão, são jumpers, né? A gente pode comprar um conjunto de jumpers para colocar aqui ou utilizar fios aproveitado de outras coisas. Por exemplo, se você tem um cabo de rede, você pode cortar e separar os fios internos para utilizar nessas conexões. Vamos dar um play novamente aqui. Iniciei minha simulação. Quando eu pressionar esse botão, o LED vai acender como estava antes. Então, a protoboard ela ajuda a gente a organizar o nosso projeto, a não precisar de soldas, por exemplo, vai facilitar bastante na hora de montar as coisas. A gente vai ver que
As conexões são bem convenientes e relacionadas com os componentes que existem. Se a gente for utilizar algum circuito integrado, por exemplo, ele encaixa perfeitamente na protoboard. Ela já foi feita dentro do padrão de separação dos terminais, que é de 2,54 milímetros, essa separação de cada ponto desse. Vamos seguir para a próxima aula. Até o próximo vídeo.